Olá, tudo bem? Sejam bem-vindos mais uma vez ao nosso estudo. Nós estamos estudando sobre profecias do Apocalipse, revelações de esperança. Então é muito bom estar aqui com você. Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda a esta live desta série, ok? Eu gostaria que você, nesta noite, pudesse ter um pouquinho só de paciência. O tema de hoje ele é um pouquinho maior do que os demais temas, porque ele fala sobre as 7 igrejas do Apocalipse, né? Ele cobre todo o período da igreja cristã primitiva até os nossos dias. Então, tenha um pouquinho de paciência aí, que o tema de hoje ele vai se alongar um pouquinho, mas nós não vamos passar tanto não, tá bom? Não vamos passar tanto não, ok? Enquanto nossos amigos, aquelas pessoas que estão acompanhando, estão chegando aí, né, nesta live, eu gostaria de lembrar você sobre algo muito importante. Algo tremendamente importante, ok? Nós estamos à frente de uma semana chamada Semana Santa ou Semana do Calvário. Está se iniciando, vai iniciar a partir de sábado. Então, só lembrando que a partir de sábado nós teremos uma programação muito especial, que é a chamada Semana Santa. Seja bem-vindo, Flávio, Deus te abençoe, e você não pode perder. Quem estará fazendo essa Semana Santa todas as noites, 7h30 da noite, no seu lar, é o pastor, claro, caso você permita, ok? É o pastor Luiz Gonçalves com o Quarteto Arautos do Rei. Que legal, hein? Que bênção. Então você não pode perder isso aí. A partir de sábado que vem começa a Semana Santa, ok? Uma semana muito especial mesmo. Já estamos com 3 amigos aí entrando. Quero pedir esses amigos que já entraram, o Flávio e os outros 2, né? A Marta, a Regina. Boa noite, Marta, seja bem-vinda também. Para que vocês convidem, chamem os seus amigos aí nas redes sociais, compartilhem esta live com eles, porque esta vai ser uma noite muito especial. Estão animados? Estão preparados? Hein, Marta? Preparados aí? Hoje teremos muitas revelações das profecias do Apocalipse. Então, o Edson Modesto já está conosco aí, boa noite. Então, o tema de hoje é muito importante. Enquanto os amigos estão chegando e nós estamos convidando as pessoas, lembrando, olha, já começou lá a live sobre o Apocalipse, revelações de esperança. Enquanto nós estamos fazendo isso, eu queria lembrar você de algo muito especial que nós estudamos ontem, né? Ontem nós estudamos sobre o herói do Apocalipse, lembra? O herói do Apocalipse? O herói do Apocalipse é Jesus. Jesus é o grande herói do livro do Apocalipse. Legal? Jesus, ele está presente em todos os capítulos, né? Jesus é o fundamento do livro do Apocalipse, de toda a Bíblia. Então, desde o capítulo 1 até o capítulo 22, Jesus está ali. Então, ele é o herói. Gláucia, seja bem-vinda. Gláucia também, ok? Marisa, boa noite, Marisa, que Deus te abençoe também. A Marta já diz ali, sim, pastor, estou aqui preparada. Muito bom, Marta, parabéns. Que legal. Peguem suas Bíblias, tá bom? Peguem suas Bíblias, porque o Apocalipse é o livro que te faz percorrer em toda a Bíblia. Se a Bíblia estiver no seu smartphone ou no tablet, não tem problema. Ou a Bíblia é física mesmo, não há problema algum, mas pegue a Bíblia. Boa noite mais uma vez, Gláucia. Deus te abençoe. Não fique sem... legal, Flávio, isso aí. Não fique sem a palavra. Pegue aí a palavra, ok? Em nome de Jesus, tá bom?
Vocês podem convidar mais amigos, convidem mais amigos também para estar aí conosco, tá? Lembrando que esta série, ela vai ficar aí na página, no Face, né? Mas também eu vou postar lá no meu canal no YouTube, tá bom? Então, entra lá também, divulga por gentileza, porque o meu sonho é ter uma equipe de missionário na internet. Dulcineia, Deus te abençoe, tá bom? Uma boa noite para você. E você que está nos acompanhando aí, eu gostaria de fechar essa equipe com você. A equipe que vai estar aí evangelizando o Brasil e o mundo com as boas novas de salvação. Então eu queria que você fosse missionário juntamente comigo. Como assim? Divulgue esta série em nome de Jesus, tá bom? A irmã Cléo, seja bem-vinda, Cléo. Deus te abençoe. Cléo Teixeira, boa noite. Divulgue esta série. Se você divulgar esta série, a palavra de Deus vai estar sendo divulgada poderosamente. Eu conto com a sua ajuda em nome de Jesus, tá bom? Em nome de Jesus. Então, recapitulando, Eliette Lima, seja bem-vinda, tá bom, minha irmã? Recapitulando que Jesus, ele é o fundamento do livro do Apocalipse, é a pessoa central do livro do Apocalipse, ok? Então, o Apocalipse, ele fala de Jesus. Jesus é aquele que deve ser o foco deste livro e o foco da minha vida e da sua vida também, tá bom? Bom, eu quero dizer para você nesta noite, pegue sua Bíblia, revelações maravilhosas, nós veremos aqui no livro do Apocalipse. Pegue sua Bíblia e abra no livro do Apocalipse, capítulo 2, capítulo 3, tá bom? Só lembrando o que vem pela frente, tá bom? Ontem, na primeira lição, nós falamos sobre a revelação, ontem falamos sobre o verdadeiro herói, hoje estamos falando já sobre as 7 igrejas. E amanhã, a maior de todas as guerras. Você não pode perder, ok? A maior de todas as guerras é amanhã, tá bom? Então vamos lá? Vamos ao tema de hoje? Mas antes, vamos orar. Vamos orar. Grande Deus, Pai de amor, Pai querido, muito obrigado, Senhor, por estarmos juntos aqui nesta live para estudarmos mais um tema nesta série, Apocalipse e Revelações de Esperança. Pedimos, Senhor, que ao entendermos a Tua vontade para nossas vidas nesta noite, que nós possamos colocá-la em prática para vivermos melhor para o Senhor em família e para a sociedade, Senhor. Abençoa cada família, cada amigo, cada irmão que está assistindo esta live, que a Tua paz, o Teu amor, a esperança e a fé possa inundar suas mentes e seus corações. Em nome de Jesus, amém. Muito bem, vamos lá então? Vamos nessa? Ok. Abre tua Bíblia, capítulo 2 e capítulo 3 de Apocalipse. Estou abrindo a minha aqui, ok? Então, ok, Apocalipse, já vou deixar aqui, é o último livro da Bíblia, claro, né? Capítulo 2, já vou deixar abertinho aqui, e capítulo 3. Hoje nós vamos falar sobre as 7 igrejas. As 7 igrejas. Bom, as 7 igrejas do Apocalipse e suas mensagens. São mensagens de importância eterna, ok? Mensagens de importância eterna. Revelam o futuro e acontecimentos solenes. Então, as mensagens das 7 igrejas são mensagens de importância eterna, trazem revelações solenes. Por isso que eu te falei, o tema de hoje é muito importante, você não pode perder. É um pouquinho longo, mas é muito importante. Só que parece que foram esquecidas. Parecem que foram esquecidas. Vamos contextualizar um pouquinho, né? Teologicamente falando, você consegue entender um texto indo na sua perícope. O que é a perícope do texto? É todo o contexto, é o que vem antes e o que vem depois. E quando fala das 7 cartas do Apocalipse, ok?
Seja bem-vinda, Paula, seja bem-vinda, Noêmia, que Deus te abençoe, Deus as abençoe, ok? Paula Terra, Noêmia, Maria. Quando se fala do Apocalipse, você, para entender este livro, você tem que percorrer toda a Bíblia, e Daniel e Apocalipse andam juntos. Daniel é profecia, Apocalipse é revelação. E agora você, quando ouve falar das 7 cartas do Apocalipse, isso não é um termo comum para aquele que lê a Bíblia, porque todo o Novo Testamento praticamente são cartas. Cartas que o apóstolo Paulo, por exemplo, escreveu. Carta aos Romanos, aos Efésios, aos Coríntios, aos Gálatas. Legal? Então, tá bem aí? Então, as 7 cartas do Apocalipse são 7 cartas que Deus deu a João, para João enviar as 7 principais igrejas da Ásia, que era uma província romana na Ásia Menor. Vamos lá? Vamos avançar? Províncias na Ásia Menor. Então, vamos lá avançar. A localização, eu já até falei aqui. A localização das 7 igrejas ficava na Ásia Menor, atualmente hoje, Turquia. A Turquia está ali a localização das 7 igrejas do Apocalipse. Inclusive, tem uma cidade na Turquia chamada Izmir, que era, no passado, a Esmirna. É a mesma Esmirna, hoje chamada de Izmir, na Turquia. Legal? Muito bom, né? Muito bom. Então, vamos lá. As 7 igrejas apresentam períodos proféticos. 7 períodos proféticos no Apocalipse. Ok? Temos outros períodos proféticos de 7 no Apocalipse também? Temos. Vocês vão me ajudar? Por exemplo, as 7 igrejas. São 7 períodos proféticos da Igreja de Deus na Terra. 7 selos. Mesmo 7 períodos proféticos da Igreja da Terra, que cobram o mesmo período de tempo das 7 igrejas. 7 trombetas e 7 pragas. Ok? Então vejam que Deus gosta do número 7, hein? Já é uma dica. Deus gosta do número 7. Aliás, 7 você sabe o que significa, né? 7 significa perfeição. Perfeição. Deus é perfeito, Ele gosta do número 7. Nós vamos estudar melhor sobre esta questão na Bíblia, ok? Bom, as 7 igrejas, elas começam já no período de João, mais ou menos no ano 31, ok? No período de João, e terminam na segunda vinda. Então, as 7 igrejas cobrem a história do cristianismo logo no período de João, onde ele estava recebendo a revelação do Apocalipse na ilha de Patmos, na Grécia, uma ilha grega chamada Patmos, cobre o período das 7 igrejas de João até os nossos dias, até a volta de Jesus, ok? Para você entender melhor o que significa as 7 igrejas, muito simples, para você entender e destravar. Aqui é Apocalipse simples, ok? As 7 igrejas, profeticamente falando, são 7 capítulos da Igreja de Deus, desde João até os nossos dias. Analice, seja bem-vinda também. Legal? Legal? Entendeu? Sim, isso precisa estar na sua mente. Profeticamente falando, o que são as 7 igrejas? São 7 capítulos da história da Igreja de Deus, desde João até a volta de Jesus. Eu tenho um livro comigo aqui, esse Tratado de Teologia. Suponhamos que esse livro aqui tivesse 7 capítulos. Claro, ele tem mais do que 7 capítulos, né? Tem mais do que 7 capítulos. Mas um exemplo, suponhamos que ele tenha 7 capítulos. Então é um livro só, é uma história só, dividida em 7 capítulos. Isso são as 7 igrejas. É uma história só, que vem de João, do apóstolo João, até nós hoje, até a volta de Jesus. Mas Deus dividiu em 7 capítulos, 7 áreas, 7 capítulos,
tá bom? Para que pudesse, então, chegar até nós. É a história da Igreja de Deus de João, no primeiro século, até a volta de Jesus. É uma única história, dividida em sete capítulos. Ficou claro? Não enrolei aí não? Não dei um nó na sua mente não? Acho que ficou claro, né? Então, ok? Vamos lá. Existem 3 declarações em cada uma das 7 igrejas. Nós vamos analisar aí. 3 declarações são chamadas as declarações universais. Primeira declaração é: conheço as tuas obras. Isso está presente em todas elas. Segundo, ao vencedor. Então, Deus te conhece. E terceiro, quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito Santo diz à igreja. Primeiro, conheço as tuas obras. Ele te conhece. Jesus te conhece. Segundo, ao vencedor. Sabe por quê que o inimigo não quer que você estude o livro do Apocalipse? Porque o Apocalipse foi escrito para revelar o segredo da vitória. E o inimigo não quer que eu e você tenhamos a vitória sobre o pecado, sobre o inimigo, sobre a besta, o falso profeta. Terceiro, para que você ouça o Espírito Santo. Uau, que legal, que bênção. Vamos analisar então as 7 igrejas? Vamos lá? Vamos analisar, ok? Eu quero começar analisando com você, então, ok? As 7 igrejas. Só para você ter uma ideia, as 7 igrejas elas ficavam numa disposição circular, tá bom? Disposição circular. Até os historiadores, os estudiosos dizem que como elas, cada uma delas eram igrejas de verdade, que existiam 7 principais igrejas em 7 principais cidades da Ásia, e estes nomes dessas cidades são os nomes que estão na igreja. Elas estavam em uma disposição estratégica esta cidade, que o correio romano, quando chegava e entregava, ele conseguia fazer todo aquele território e entregar então as cartas, ok? Era uma estrada circular, ok? Eram as cidades também populosas, ou seja, eram as principais, então a mensagem do Apocalipse chegava ali e espalhava rapidamente para as demais igrejas menores, ok? E eram as cidades da época mais ricas e mais influentes, tá bom? Na Ásia Menor, ok? Para estas igrejas situadas nessas cidades, João endereçou as 7 cartas do Apocalipse e dali era distribuído para todo o mundo, não é legal? O evangelho já era apresentado em rede, olha que legal, que bênção. Então eu quero fazer um desafio a você. Procure levar Jesus às pessoas. Faça uma rede de amigos e envie esta mensagem para alguém. Vamos aí a Éfeso. Éfeso, então abre a sua Bíblia em Apocalipse capítulo 2. Éfeso compreende o período que vai do ano 31 ao ano 100, tá bom? Então era a era da pureza apostólica, Éfeso. A principal cidade da província romana da Ásia era Éfeso, embora não fosse a sede do governo, mas era a principal cidade. Por quê? Ela tinha um porto excelente, Éfeso, ok? E tinha um grande centro comercial, Éfeso. Éfeso também cultuava muito, não pouco, a deusa Ártemis, que é a Diana, deusa da fertilidade, ok? O templo de Ártemis ou Diana era uma das 7 maravilhas do mundo antigo, ok? Esta igreja de Éfeso foi fundada por um casal missionário, chamado Áquila e Priscila. Paulo e Apolo também contribuíram para que a igreja crescesse ali, ok? Qual o contexto desta igreja? Vamos ver o contexto? Bom, era a igreja do primeiro século. Começa então no ano 31, lembra? No ano 31. Era a época dos apóstolos, ok? A Maura Rosas está conosco aí também, seja bem-vinda,
época dos apóstolos. Então você já pode imaginar que não era uma igreja fraca. Imagina? Era uma igreja na época dos apóstolos. Pedro, Paulo, ok? E outros mais. João. Era a época do evangelho puro. Evangelho puro, ok? Os apóstolos ainda estavam ali. Tinha um crescimento grande da pregação, ok? Só para vocês terem uma ideia, o historiador Gibson, ele diz que 6 milhões de cristãos existiam na Ásia Menor. Imagina, nesse período, 6 milhões. Ao ponto de Paulo falar que o evangelho foi pregado em todo o mundo debaixo do céu. Claro, no Império Romano, ok? Então era a época de vitória, igreja forte, pura, evangelho puro, os apóstolos ainda estavam vivos, ok? Mas Deus tem uma reprovação para Éfeso, vamos ver? Apesar de ser uma igreja poderosa, olha o que Jesus fala para a igreja de Éfeso, vamos ver? Apocalipse capítulo 2, versículo 6. Capítulo 2, versículo 6. Diz assim: mas há uma coisa a seu favor. A favor, né? Você odeia as práticas dos nicolaítas, como eu também odeio. Vamos entender quem são os nicolaítas e que Deus diz para a igreja de Éfeso, olha, Jesus diz, olha, tem para esse período da história da igreja de Deus, tem algo a seu favor, vocês odeiam a obra dos nicolaítas. Quem eram os nicolaítas? Primeiro, eles eram cristãos. E qual era a obra dele no meio da igreja pura? A igreja que estava crescendo e crescendo muito. Qual era a obra desses cristãos nicolaítas, supostos cristãos? Eles consideravam não ser pecado o adultério. Olha, imagina, obra dos nicolaítas. Não, isso não é pecado. Tem nicolaítas hoje nas igrejas? Tem. Isso aí não é pecado não, não tem problema. E também eles eram idólatras. Para eles, Jesus os libertava da obediência aos mandamentos. Não precisa guardar a lei, não precisa guardar... não. Para eles, os nicolaítas, Jesus, ao morrer na cruz, os libertou de obedecer. Você imagina? Verônica, seja bem-vinda, muito bom tê-la aqui. Os nicolaítas. Temos nicolaítas no presente século? Com certeza. E o que Deus fala com os nicolaítas que odeiam, que ensinam que os mandamentos não devem ser obedecidos? Estão incentivando o povo ao pecado. E o que Jesus fala para os nicolaítas? Eu também os odeio. Amigo, ensinar o erro para o próximo é trazer ódio de Deus para aquele que ensina. Ok? Mas qual o elogio? Olha o verso 2, o elogio para esta igreja. Conheço as suas obras, o seu trabalho árduo e a sua perseverança. Sei que você não pode tolerar homens maus, que pôs à prova os que dizem ser apóstolos, mas não são. E descobriu que eles eram impostores. Qual o elogio de Jesus? A igreja de Éfeso obedecia a palavra. E aqueles que chegavam para a igreja dizendo que eram apóstolos, que tinham revelação para a igreja, isso, peraí. Então eles apresentavam o crivo e reprovavam estas pessoas. Tem pessoas assim nos dias de hoje também, amigos? Tem gente sonhando que, Deus me deu um sonho aqui, de abrir essa igreja. E tá assim, tem gente abrindo igreja assim. Sonhou com o nome, já acha que é Deus que deu. Pessoas que se dizem apóstolos, cristãos, né? Muito cuidado com esse tipo de coisa. Deus odeia esse tipo de coisa. Isso é perverso. Muita gente achando que está fazendo a obra em nome de Deus, na verdade está fazendo a obra contra Deus. Contra Deus, né? Ok? E qual a reprovação? Verso 4. Olha aí. Contra você tenho isto. Você abandonou o seu primeiro amor. Abandonou o primeiro amor. Sem amor, nós não podemos obedecer. Os nicolaítas se diziam cristãos e não eram, ensinavam o povo a quebrar os mandamentos, porque não tinham amor. Nós só podemos amar, só podemos obedecer de fato se amamos.
Jesus falou, se me amais, guardareis os meus mandamentos. Vamos avançar? Agora, Deus tem uma recompensa. Olha a recompensa em Éfeso. Olha a recompensa. Aquele que tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao vencedor, darei o direito de comer da árvore da vida que está no paraíso de Deus. Ao vencedor, quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito Santo está dizendo às igrejas. Ou seja, o Espírito Santo está dizendo para você, leia a Bíblia, obedeça a Bíblia, irmão. Tem gente aí achando que a revelação substitui a Bíblia. Ah, o Espírito Santo está falando comigo aqui, tal, não preciso da Bíblia, não preciso desse livro. Que é isso? O Espírito Santo te conduz à Bíblia. Alguém que se diz ter o Espírito Santo que vai contra a Bíblia é um nicolaíta. E o que Deus fala com essa pessoa? Eu odeio esta obra. Agora o apelo de Deus a mim e a você, volta ao primeiro amor, volta para Jesus, volta para Jesus. Vamos para a segunda igreja? Segunda igreja do Apocalipse. Não é legal esse tema? Muito bom. Posso dar um conselho? Convida as pessoas agora, estamos no começo, convida alguém. Estamos indo para a segunda igreja agora. Éfeso era a igreja vencedora, igreja dos apóstolos, poderosa, que reprovava aqueles que diziam ser apóstolos e não eram. Éfeso é a igreja do primeiro amor, igreja poderosa. E Jesus faz um apelo para esta igreja que estava abandonando este primeiro amor que é Jesus. Agora vamos para Esmirna. Esmirna cobre o período do ano 100 ao ano 313. É a era de perseguição e martírio. Esmirna, vamos geograficamente falando aqui, ela localizava ao norte de Éfeso. Possuía apenas um mercado, mas era um mercado tremendo, de 3 andares já naquela época. Imagina? Esmirna. Eli Cruz, seja bem-vinda também, tá bom? O comércio ali sobrepujou ao comércio de Éfeso. Então era uma igreja, uma cidade forte, ok? Esmirna, hoje atual Izmir, na Turquia, tá legal? Olha que legal. Era a 3ª maior cidade hoje da Turquia, tá bom? Esta mesma cidade, que era chamada Esmirna, que hoje na Turquia é Izmir. Afinal de contas, as 7 igrejas do Apocalipse ficavam naquela região da Turquia, a Ásia Menor. O Império Romano ali, ele desencadeou. Ali o Império Romano avançou. Avançou como? Carlos Alberto, seja bem-vindo também. Em horrendas perseguições contra os cristãos. A igreja não é à toa que Esmirna é a era do martírio e perseguição. Ok? Qual é o contexto? Como eu já falei, vai do ano 100 ao ano 313. O contexto de perseguição era o Império Romano perseguiu os cristãos porque o cristianismo avançava em toda Roma, todo o Império Romano, ok? Até mesmo o Senado, entre os deputados. Então, cristãos eram decapitados, eram queimados vivos, eram entregues às feras, ok? Até que sai o Edito de Milão em 313, assinado por Constantino, proibindo que os cristãos fossem perseguidos, ok? Qual o elogio para Esmirna? Vamos ver, verso 9, capítulo 2, versículo 9. Conheço as suas aflições, a sua pobreza, mas você é rico. Conheço a blasfêmia dos que se dizem judeus, mas não são, sendo antes sinagoga de Satanás. Olha, então tem igreja de Satanás também, muito cuidado. Mas esse ainda não é o foco hoje, nós vamos estudar lá na frente, tá bom? Mas Jesus está dizendo para Esmirna, no verso 9, conheço as suas aflições, a sua pobreza, mas tu és rico. Jesus fala para você, Sônia Cavalcante, seja bem-vinda, que Deus te abençoe. Jesus está dizendo para você e para mim, eu conheço a sua aflição. Jesus te conhece, irmão, ele te conhece. E Esmirna pensava assim, que fosse pobre, mas Jesus fala, você é rico, sabe, queridos? Aquele que anda com Jesus, ele é rico.
Você pode não ter a despensa que você queria ter, o carro que você gostaria de ter, a casa, a conta bancária, mas só o fato de você estar com Jesus, você é rico, porque quem tem Jesus tem tudo. Quem não tem Jesus não tem ninguém, não tem nada. Amém? Deus seja louvado. Por isso Jesus fala para a igreja de Esmirna, você é pobre, mas você é rica. Você é rica, ok? Vamos avançar. Reprovação tem alguma? Nenhuma, porque essa era uma igreja que era perseguida. E tem recompensa. Vamos ver a recompensa para Esmirna? Versículo 11. Aquele que tem ouvidos, ouça o que o Espírito Santo diz às igrejas. O vencedor, de modo algum, sofrerá o dano da segunda morte. Esmirna sabia muito bem sobre essa promessa. Sabe por quê, queridos? Sabe por quê? Lembra que Esmirna é a era da igreja perseguida, certo? Vai do ano 100 ao ano 313, quando termina com o Edito de Milão, ok? Assinado por Constantino. Então, quando Esmirna é perseguida, ela sabe o que significa morte por causa por obedecer a Jesus. Então, por isso Jesus fala aqui, ó, Jesus não está alienado em relação ao que acontece comigo e com você. Nelma dos Santos, seja bem-vinda também. Jesus fala ao vencedor, de modo algum sofrerá o dano da segunda morte, ou seja, não morrerá a segunda morte, que é a morte eterna. Ao vencedor, Jesus irá ressuscitá-lo, ou se estiver vivo por ocasião da volta de Jesus, será glorificado. Não receberá a morte, mas quem é esse? A morte eterna, mas quem é esse? É aquele que anda com Jesus, como os irmãos de Esmirna andavam, mesmo mediante a sofrimento, ok? Vamos para a próxima igreja, a terceira igreja das 7, Pérgamo. Pérgamo era a era dos compromissos, mas sabe com quem, queridos? Compromisso com o pecado. Olha, de Éfeso, Esmirna, a igreja de paz de perseguição. Pérgamo vem agora com compromisso. Vamos entender um pouco geograficamente como que era a cidade de Pérgamo, onde estava esta igreja. Pérgamo era situada em uma elevada montanha, ok? Era a capital do reino Pérgamo, ok? Do reino de Pérgamo. Era um centro cultural. Só para você ter ideia, Pérgamo tinha uma das maiores e melhores bibliotecas da Ásia Menor. Apenas 200 mil livros. Imagina? 200 mil livros nesta biblioteca. Então o povo ali era muito culto, gostava de ler, pesquisar. E a igreja de Deus estava ali. E inclusive o pergaminho, que vem do nome da cidade, Pérgamo, foi desenvolvido ali. Ok? Quando o Egito proibiu o papiro ser distribuído para Pérgamo, então a cidade de Pérgamo, ela vai e descobre o pergaminho, e ele é desenvolvido ali em Pérgamo, ok? Contexto histórico, vamos lá? Vai do ano 313 ao ano 538, ok? Corrupção do cristianismo com o Estado. O cristianismo casa-se com o Estado, dá mão ao Estado, a Roma, e aí se corrompe, ok? E o paganismo é introduzido, então, na igreja cristã. Ele é introduzido ali na igreja cristã, ok? Mas qual é o elogio para Pérgamo? Vamos ver? Verso 13. Qual é o elogio? Capítulo 2, versículo 13, diz assim: sei onde vive, onde está o trono de Satanás, contudo você permanece fiel ao meu nome e não renunciou à sua fé em mim. Nem mesmo quando Antipas, minha fiel testemunha, foi morto nessa cidade onde Satanás habita. Amigos, Billy Graham, grande pregador que já dorme no Senhor,
Billy Graham disse certa vez assim: se Deus não destruir o Rio de Janeiro, ele terá que pedir desculpas a Sodoma e Gomorra. Eu fico imaginando, se Pérgamo era o trono de Satanás, imagina o que é esta cidade ímpia, cidades ímpias. Deus está dizendo para mim e para você nesta noite, amigo querido, nesta noite, uma mensagem muito especial. Apesar do ambiente ímpio, eu e você podemos ser fiéis. Amém? Eu e você podemos ser fiéis. Qual é a reprovação para Pérgamo? Vamos ver? Está no verso 14 ao verso 16. No entanto, tenho contra você algumas coisas. Você tem aí pessoas que se apegam aos ensinos de Balaão, que ensinou Balaque a armar ciladas contra os israelitas, induzindo-os a comer alimentos sacrificados a ídolos e a praticar imoralidade sexual. De igual modo, você tem também os que apegam aos ensinos dos nicolaítas. Portanto, arrependa-se, senão virei em breve até você e lutarei contra eles com a espada da minha boca. Pérgamo seguia a doutrina de Balaão. Era uma metáfora histórica realmente ao Balaão, que se juntou a Balaque, aonde o rei Balaque pedia para que o povo de Israel fosse amaldiçoado. Ok? E ainda a doutrina dos nicolaítas. A Balaão, então, ele dá a ideia para o rei que a única forma desse povo ser amaldiçoado seria casamentos mistos, casar com outros povos e misturar-se com sua religião, e aí trouxe o paganismo para dentro do povo de Israel e foi uma derrota para o povo. E a obra dos nicolaítas que você já conhece, que é tirar o povo, o foco da Bíblia. Tem aparente que é cristão, mas fala esse mandamento não precisa obedecer e tal. Então, esta é a obra, isto é que Pérgamo vivia: paganismo, imoralidade. É a igreja que se corrompe, a igreja pura que se corrompe. É reprovação para Pérgamo, né? Mas mesmo tendo a reprovação, Deus ainda tem uma recompensa. E no verso 17 ele diz assim: aquele que tem ouvidos ouça o que o Espírito Santo diz a igrejas. Ao vencedor darei o maná escondido, também lhe darei uma pedra branca com um nome novo, nela inscrito, conhecido apenas por aquele que recebe. E aí, você gosta do seu nome? É bonito? Olha o que Jesus está dizendo para mim e para você. Se você perseverar até o fim, o vencedor, eu vou te dar uma pedrinha branca com um novo nome. Ele vai te dar um novo nome, ou seja, nome implica em caráter, transformação. Ele vai te dar um novo nome, um vencedor. Ok? Vamos à próxima igreja? Tiatira. Bom, se Éfeso e igreja da pureza, Esmirna, igreja perseguida por causa do evangelho, agora Pérgamo começa a cair, agora Tiatira é decadência total. Tiatira, decadência total. Ludmila, seja bem-vinda, minha irmã. Bom, Tiatira se situava geograficamente a uma importante rodovia da Ásia Menor, né? Tinha plantas vermelhas e dessas plantas extraíam então ali já tintas, e essas plantas eram conhecidas como púrpura, então já produziam tintas vermelhas, ok? Era um importante ponto comercial também, tá bom? Contexto histórico, vai do ano 538 até 1517 na Idade Média. Mas é o período da mais intensa corrupção religiosa. Legal? Se Pérgamo já começa a se corromper, fazer concessão com o Império Romano, Tiatira agora vai para o extremo, termina de se corromper de uma vez. As igrejas se paganizam, entram as tradições para dentro da igreja. A Bíblia deixa de ser autoridade e o que vale é a tradição. Já ouviu falar isso?
Evelyn, seja bem-vinda também. Dá uma prerrogativa que só pertence a Deus, e o homem não pode fazer isso. Agora o homem pode te absolver dos pecados. É esse período. Esse período. Período de trevas intensas. A tradição dá lugar à palavra de Deus. A palavra de Deus deixa de ser a norma de fé para que os religiosos dê lugar, então, à sua norma de fé, à tradição, ok? Bom, qual é o elogio que Deus tem para Tiatira? Vamos ver? O elogio é Apocalipse capítulo 2. O elogio que Deus tem para Tiatira. Apocalipse capítulo 2, versículo 19, diz assim, 2:19, diz assim a palavra de Deus. Conheço as suas obras, o seu nome, a sua fé, o seu serviço e a sua perseverança. Sei que você está fazendo mais agora do que no princípio. Esse é o elogio. Conheço as suas obras, sua perseverança. Sei que você está progredindo, apesar de ser um momento de trevas sombrias, ok? Mas o que tinha? Deus tinha uma reprovação para Tiatira. No entanto, contra você tenho isto. Você tolera Jezabel, aquela mulher que se diz profetiza. Com os seus ensinos, ela induz os meus servos à imoralidade sexual e a comerem alimento sacrificado a ídolos. Qual a reprovação? O paganismo estava na igreja. Aqui já é a igreja na Idade Média. Deixa eu dizer uma coisa para você. A igreja de Deus era a igreja dos apóstolos, apostólica. Igreja católica, porque se chama católica universal. Apostólico, porque dos apóstolos. Ok? Mas nesta era de trevas, simbolizada pela igreja de Tiatira, esse período da história do mundo, a igreja católica pura, que é universal, apostólica pura, ela vem caindo. E quando chega na era de Tiatira, na Idade Média, Sônia Cavalcante, Deus te abençoe e seja bem-vindo. Quando chega na era de Tiatira, esta igreja pura cai, e cai feio. E ela traz o paganismo para dentro dela. Traz a adoração a ídolos, traz perdão de pecados oferecidos por homens. Então, a igreja, ela se paganiza. Traz santos e ídolos para dentro da igreja. A igreja se paganiza nesse período. Por isso é um período de trevas. E por isso que Deus fala que, infelizmente, a igreja se paganizou, né? Deus reprova. Mas Deus, no verso 16, fala que ainda assim tem uma recompensa. Capítulo 2, verso 16, diz assim. Capítulo 2, versículo 16. A palavra de Deus diz assim. Portanto, arrepende-se, senão virei em breve até você e lutarei contra eles com a espada da minha boca. Arrepende-te. Bom, agora vamos para a próxima igreja, para Sardes, era da Reforma. Se a igreja anterior a Sardes, Tiatira, ela entrou em uma decadência, em um paganismo, agora Sardes começa então a reformar esta igreja que estava corrompida. Por isso era da Reforma. Vamos geograficamente entender como era a igreja de Sardes aqui, nesse momento, a cidade de Sardes, onde tinha a igreja de Sardes. Ela estava situada em uma elevada montanha, por isso ela também, né, crescia, se orgulhava. Creso da Lídia foi um rei famoso por sua riqueza, e ele trouxe o seu reino para Sardes, exaltando Sardes sobre todas as cidades da Ásia Menor. Olha, ok? E se tornou a capital do seu reino na época. Então essa era uma cidade que tinha esse certo orgulho, né? Essa altivez. Olha, nós somos a capital, o rei mora aqui, o rei está conosco. E as primeiras moedas cunhadas
na Ásia Menor foram cunhadas em Sardes, né? Qual o contexto histórico? De 1517 até 1798. Sardes cobre esse período de 1517 até 1798, ok? Nesse período, lembra que Pérgamo, escuridão, agora Sardes começa a levantar, abrir caminhos para os reformadores. Elogio, verso 4, capítulo 3, versículo 4. Qual elogio para a igreja de Sardes? No entanto, você tem aí em Sardes uns poucos que não contaminaram as suas vestes, eles andarão comigo vestidos de vestes brancas, pois são dignos. Vocês têm em Sardes uns poucos remanescentes. Queridos, ainda, vejam, reparem nessa palavra, em Sardes vocês têm aí uns poucos, nesse período da história da igreja, Deus levantaria o remanescente. Lembra, a gente está saindo de Pérgamo, a igreja se paganizou, a igreja se prostituiu, se contaminou, escuridão total. Agora a Bíblia fala que Deus chama agora o período de Sardes, onde Deus levanta uns poucos que não se contaminaram. E aí começa então a reforma protestante. Eles andarão comigo, ok? Eles andarão comigo. Existia um certo saudosismo cristão, alguns cristãos que olhavam para trás e ficavam felizes por causa dos pioneiros, mas no momento atual não obedeciam, somente uns poucos eram fiéis. Seus membros fundadores haviam sido grandes evangelistas, mas poucos continuaram a serem fiéis à palavra de Deus. Ok? Essa era o momento atual da igreja ali. Ok? Vamos a Filadélfia? Alguns dizem que esta é a última igreja. Vamos ver? Segundo o Apocalipse, essa é a penúltima igreja. Ok? Filadélfia, era do reavivamento. Vamos entender um pouco como era situada geograficamente a cidade de Filadélfia, onde tinha a igreja de Filadélfia. Henrique Nunes, Deus te abençoe, seja bem-vindo também, tá bom? Essa live. Estamos falando sobre as 7 igrejas do Apocalipse. Sejam bem-vindos, estamos no final, mas tem muita revelação aqui especial para nós nestas 7 cartas. Então vamos lá? Filadélfia é a era do reavivamento, né? Se Pérgamo, a igreja está em paganismo total, trevas total. Nós temos então Sardes, começam os reformadores, ok? E agora a igreja começa a estudar, alguns poucos começam a se levantar e enfrentar o paganismo dentro da igreja. Então agora Filadélfia é a era do reavivamento. É a era que pega fogo. É a era que ninguém pode conter os cristãos. Mas vamos entender aqui como que funcionava. Esta cidade de Filadélfia, onde estava situada a igreja de Filadélfia, ela ficava estrategicamente entre 2 colinas que davam a ideia de uma porta natural através dessas colinas. Por isso também ela era conhecida como cidade da porta aberta. Filadélfia. De tempos em tempos ela era sacudida por tremendos terremotos também. Filadélfia significa amor fraternal. Qual o contexto histórico? Filadélfia vai de 1798, lembra? É o período do reavivamento, até 1844. Nesse período de 1798 a 1844, nasce a expansão missionária. Os missionários são enviados para todo mundo. A palavra de Deus é pregada. São organizados as sociedades bíblicas do Brasil. Bíblias são traduzidas, enviadas para todo mundo. Hoje, mais de 95% da população mundial tem a Bíblia na mão. Amém? Surgem os maiores reavivamentos da história. Um dos maiores reavivamentos da história nesse período, principalmente em 1844, o reavivamento baseado sobre a volta de Jesus.
dá início, nesse período, ao estudo de Daniel e Apocalipse. Nesse período, na igreja de Filadélfia, há um reavivamento em torno das profecias de Daniel e Apocalipse, de 1798 a 1844. Qual é a recompensa para Filadélfia? Capítulo 3, verso 12, diz assim: farei do vencedor uma coluna no santuário do meu Deus, e dali ele jamais sairá. Escreverei nele o nome do meu Deus e o nome da cidade do meu Deus, a nova Jerusalém, que desce dos céus da parte de Deus. E também escreverei nele o meu novo nome. Escreverei nele o meu novo nome. Que coisa linda. Você quer ser coluna no templo de Deus, irmão? Seja coluna agora. Porque esta promessa, para aquele que vai ter um novo nome, para aquele que vai estar no templo, para aquele que vai estar na glória com Jesus, com os seus santos anjos, que vai ter um novo nome, é para aquele que é vencedor, para aquele que anda com Jesus. Não é para o mentiroso, não é para o hipócrita, não é para o que se vende. Vejam, em todas as eras, Jesus tinha elogios e reprovações para suas igrejas. E o elogio hoje para você e para mim, se eu e você quisermos vencer, ande com Jesus. Porque os que andam com Jesus aqui serão colunas na Canaã celestial, terá um novo nome. Vamos para a última igreja, portanto, o último período da história deste mundo. Bom, você é inteligente. Se Filadélfia compreende o período que vai de 1798 a 1844, então a igreja de Laodiceia, que é a última igreja, a igreja atual, ela vem de 1844 até a volta de Jesus. Querido, para um pouquinho. Olhe um pouquinho para mim agora. Preste atenção no que eu vou te falar agora. Glória a Deus. Nós estamos vivendo o último período, o último capítulo. Lembra que eu dei eu apresentei para você uma metáfora do que são as 7 igrejas do Apocalipse? E falei, é um livro dividido em 7 capítulos que conta a história do povo de Deus desde o dia de João, desde João, do ano 31, até a volta de Jesus. E nós já chegamos no último capítulo, a igreja de Laodiceia. Por isso, tudo isso que nós estamos vendo no mundo, por isso o mundo como está, guerras, rumor de guerras, prostituição, homens maus, a paixão pelo que é mal. Estamos vivendo os últimos momentos da história deste mundo, a religião sendo atacada, a Bíblia sendo atacada, a família sendo duramente atacada. Nós estamos vendo coisas estranhas acontecerem, pestes de gafanhoto dizimando países na África, o coronavírus dizimando a Europa e outros países. Nós estamos vivendo um momento especial na história. Nós estamos vivendo o último período da igreja, o último período do povo de Deus nessa terra, chamado Laodiceia. Você está preparado? Vamos estudar um pouco mais, porque não tem outra igreja, não tem outro período. Estamos no último período. Não tem outro período. Não tem outra igreja sugerindo um novo período. Na igreja de Laodiceia é a volta de Jesus. É o último período. Não tem um novo período. Laodiceia é a era atual. Vamos entender geograficamente como ela estava situada. Cidade conhecida como paraíso dos negócios. Era muito rica, muitíssimo rica. Ela orgulhava-se desse fato. Era uma cidade riquíssima. Tão rica que no ano 60 depois de Cristo, Laodiceia foi atingida por um terrível terremoto. O Império Romano chegou com uma ajuda financeira para ajudar na reconstrução de Laodiceia. Os líderes da cidade disseram para o Império Romano, não, nós temos dinheiro suficiente. Nós vamos reconstruir a cidade com o nosso dinheiro, de tanto dinheiro que essa cidade tinha.
tinha tanta condição financeira que recusou o auxílio de Roma. Essa era a Laodiceia. Como que era a atividade econômica de Laodiceia? Laodiceia, ela fabricava roupas luxuosas, porque Laodiceia produzia lã preta. A lã preta de então, e eles produziam roupas de cama, roupas, lençóis, tecidos, melhor dizendo, e roupas luxuosas. A roupa preta, de cor preta, no passado, somente os ricos tinham. Era sinal de riqueza. Sabia disso? Por isso Laodiceia, ela é uma igreja rica, que não precisa de nada. E uma das características econômicas da cidade, eles produziam uma lã preta e produziam vestes luxuosas. Ok? Então você vai entender a mensagem para Laodiceia. Era notável por sua escola de medicina, já existia uma escola de medicina ali poderosa e que, aliás, eles fabricavam nesta mesma escola um colírio sem igual. E outra coisa, Laodiceia tinha um aqueduto que conduzia água até uma fonte na cidade, e as águas, por uma fonte, e as águas chegavam morninhas até as casas. Dizem os arqueólogos que Laodiceia já tinha um sistema de água encanada, a água chegava quentinha. Quentinha. Queridos, o que isso quer dizer para nós hoje? Elogio para esta igreja não há. Se Laodiceia é símbolo para o estado da igreja hoje, em nossos dias, queridos, o texto bíblico está dizendo que para Laodiceia não tinha o quê? Elogio. Deus não tem elogios para Laodiceia. E se ela representa o povo de Deus hoje nos últimos dias, Deus não tem elogios. Qual é a reprovação para Laodiceia? No capítulo 3, verso 15 e verso 16. Apocalipse 3, 15 e 16. Estamos na última igreja, estamos finalizando. Falei para vocês que esse seria um tema um pouquinho mais comprido em se tratando das 7 igrejas. Conheço as suas obras, sei que você não é frio nem quente. Melhor seria que você fosse frio ou quente. Assim, porque você é morno, não é frio nem quente, estou a ponto de vomitar-te da minha boca. Assim, porque você é morno, não é frio, não é quente, estou a ponto de vomitar-te da minha boca. Será que é o momento que estamos vivendo hoje? Um cristianismo morno, aparentemente vivo, tem nome de que está vivo, mas na verdade está morto. Qual é o conselho? Está no verso 18, capítulo 3, verso 18. O conselho: dou-te este conselho, compre de mim ouro refinado no fogo, e você se tornará rico. Compre roupas brancas e vista-se para cobrir a sua vergonhosa nudez, e compre colírio para ungir os seus olhos e poder enxergar. Tudo isso Laodiceia tinha: roupa, colírio, riqueza. Agora, o que Jesus está batendo a porta com o mercador e vendendo para aquela cidade, isso eles não têm. O ouro, fonte da verdadeira riqueza, é o caráter de Cristo, que só Cristo pode trabalhar e burilar o nosso caráter. Jesus está dizendo: Laodiceia, para você viver, para você ser forte, compre o ouro refinado. Um caráter que é refinado na presença de Deus, em obediência a Ele, burilado, transformado, somente em Jesus. Laodiceia, compre roupas brancas para que você vista, não a roupa escura e luxuosa que você ostenta. Roupas brancas, no capítulo 18 do Apocalipse, é o caráter de Cristo que deve ser impresso em mim e em você. A justiça de Cristo, Ele deve nos cobrir com a sua justiça. Quando nós vamos até Jesus, não confiando em nós, não como a Laodiceia, quando recusou o auxílio de Roma, nós não podemos recusar o auxílio de Jesus, nós não podemos viver por conta própria. Nós precisamos do perdão e da transformação que só vem em Jesus, e, portanto, o caráter dele, a justiça dele nos vestindo como uma roupa.
E o terceiro ponto que Jesus apresente como um mercadejante, como um mercador, melhor dizendo, vendendo para Laodiceia o que ela não pode comprar com dinheiro, é o colírio, o Espírito Santo, para que possa enxergar. Sim, queridos, Laodiceia hoje sou eu e você, é a última igreja. As igrejas do mundo acham que estão agradando o Senhor Jesus. Jesus não diz que agrada. Jesus então diz que precisa comprar o ouro, que é a verdadeira riqueza. Andar com Cristo. Jesus é a fonte dessa verdadeira riqueza. Jesus então chama a Laodiceia a comprar uma veste branca, as vestes da justiça de Cristo. E Jesus convida a Laodiceia a usar o colírio do Espírito Santo. Melhor, usar não, né? Ser usado. Você nesta noite gostaria de permitir que Jesus te comunicasse estas 3 mercadorias que todo cristão deve ter, porque senão não há salvação, nem para mim, nem para você? Jesus quer que você tenha um caráter mais nobre que o ouro. Por isso Ele te oferece ouro. Um caráter transformado, uma experiência com Cristo poderosa. Laodiceia não tinha. Jesus te oferece também, nesta noite, roupas brancas. São as vestes dele, a justiça dele. Não importa o que você fez, se você matou, roubou, adulterou, se você aceitar o que Jesus fez no seu lugar na cruz do Calvário, Jesus te perdoa. Não para você continuar matando, roubando, adulterando, mentindo, mas para você agora ter uma nova roupa, abandonar a velha roupa e vestir uma nova roupa, que é a roupa de Cristo, a justiça de Cristo, a salvação em Cristo Jesus. E por fim ele diz, o colírio, que é o Espírito Santo de Deus, para que você veja, para que você veja. Você gostaria de ter, queridos amigos, querido amigo que está ouvindo, você que vai assistir mais tarde este vídeo, você gostaria de aceitar da mão de Jesus os presentes que Ele está te dando nesse exato momento para a sua salvação? Vamos orar? Vamos orar. Grande Deus, Deus de amor, Pai querido, que alegria, Senhor, saber que o Senhor vem à nossa porta, vem em nosso lar, oferecer para nós presentes que nós não podemos comprar com o dinheiro deste mundo. Simplesmente aceitamos a oferta de salvação que o Senhor nos oferece. Aceitamos um caráter que o Senhor quer colocar em nós, o caráter dos filhos de Deus, um caráter que seja burilado, refinado por Ti. Aceitamos a justiça de Cristo, o perdão de Cristo, o que Ele fez por nós na cruz do Calvário, Suas obras, e queremos viver para Ele, em louvor a Ele. E aceitamos o Espírito Santo em nossa vida, para iluminar a nossa mente, nos fazer compreender a palavra e vivermos a palavra. Nesta noite nós aceitamos esses presentes. Não temos dinheiro para comprar nada disso, mas temos a fé para receber das Suas mãos. Ajuda-nos a colocar em prática. Em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Amigos, que Deus te abençoe, Deus abençoe sua família. Amanhã estaremos aqui. Eu disse que o tema de hoje ia ser um pouquinho mais longo, tá bom? As 7 igrejas. Agora amanhã nós vamos estudar juntos aqui. Olha o tema de amanhã. A maior de todas as guerras. Você não pode perder. Que Deus te abençoe grandemente. Envia esse vídeo para alguém, esta mensagem para alguém. Seja um missionário por excelência, sem fronteira. Um forte abraço. Deus te abençoe. Fica com Deus. Um grande abraço. Amém.